O filme começa em uma cidade russa, enquanto uma criatura mítica corre livremente por um campo de trigo. O animal é tão rápido que deixa um rastro de luz dourada e brilhante em seu caminho. Depois de ganhar velocidade suficiente, ele salta e desaparece nas nuvens. Na manhã seguinte, o fazendeiro que possui o campo de trigo toca um sino de emergência para chamar seus 3 filhos. O mais novo, chamado Ivan, acorda seus 2 irmãos antes de correr em direção à torre do sino. Eles logo chegam ao local, apenas para descobri-lo em ruínas. O campo de trigo, que é a única fonte de renda da família, está agora parcialmente destruído. O pai repreende seus filhos por não terem sido vigilantes o suficiente e ordena que patrulhem os campos após o pôr do sol. Mas os 2 irmãos mais velhos usam sua posição de autoridade e forçam Ivan a fazer a tarefa sozinho. Naquela noite, Ivan senta-se sozinho à beira do campo de trigo, conversando com seu animal de estimação, um ouriço. Tudo parece estar normal, até que ele percebe a silhueta de uma enorme égua se aproximando do campo. O animal também o vê e começa a galopar para longe. Mas Ivan rapidamente joga uma corda em sua direção e consegue colocá-la ao redor de seu pescoço. No entanto, a égua é simplesmente forte demais para Ivan e o puxa pelos campos e prados. Ela começa a brilhar como uma estrela prateada enquanto o arrasta sem esforço. A égua chega a saltar tão alto que o lança pelas nuvens, proporcionando-lhe uma vista hipnotizante de toda a vila. Esta é a mesma criatura mítica que estava correndo descontrolada no campo de trigo na noite passada. Mas, quando a égua desce, ela aterrissa diretamente em um pântano, enquanto Ivan cai em solo firme. Ele vê o pobre animal gradualmente se afogando e tenta ajudá-lo, esquecendo completamente qual era sua verdadeira missão. Ivan amarra a corda em um moinho de trigo próximo e lentamente puxa o animal para fora do pântano. A égua, agora extremamente cansada e com medo, derrama uma única lágrima. Isso comove Ivan, que solta o animal, mas somente depois de fazê-lo prometer que não pisoteará mais os campos deles. A égua relincha em sinal de concordância e parte, deixando Ivan com o campo de trigo devastado. Na manhã seguinte ao incidente, Ivan acorda no estábulo, onde fica surpreso ao encontrar 2 cavalos negros com aparência real. Ele observa essas criaturas majestosas quando, de repente, ouve uma voz ao fundo. Ele pega uma forquilha próxima e se prepara para se defender. Mas quando se aproxima da origem do barulho, Ivan fica surpreso ao encontrar um pequeno potro mágico corcunda. O animal pode até falar, assim como um humano. O potro informa a Ivan que a égua que ele encontrou na noite passada é sua mãe, e ela lhe presenteou com esses 2 cavalos. O potro também ficará com Ivan para que o humano possa ensiná-lo a se tornar uma alma bondosa. Não muito depois, o velho fazendeiro grita irritado ao ver o estado de seu campo. Mas o potro reage rapidamente, carregando Ivan em seu dorso e correndo para longe do campo com grande velocidade. Ao longo do caminho, Ivan expressa seu desejo de vender os cavalos para conseguir algum dinheiro tão necessário. O potro concorda em ajudar e solta um apito agudo, chamando os cavalos para o local onde estão. O grupo então parte em uma jornada para a cidade movimentada do mercado nas proximidades, esperando encontrar um comprador adequado. Ao chegar lá, vários compradores ansiosos imediatamente bombardeiam Ivan com ofertas pelos cavalos reais. Mas ele escolhe reter os animais e vendê-los apenas para a pessoa mais rica da região. Essa pessoa é o Tsar, o rei. Quando Ivan caminha até o grande palácio, o Tsar avista os cavalos e fica hipnotizado. Ele imediatamente ordena aos seus homens que os capturem, dizendo que um fazendeiro pobre como Ivan nunca poderia ter comprado os cavalos sozinho. Sentindo-se desanimado, Ivan mais uma vez recorre ao potro em busca de ajuda, e este solta um apito, convocando os cavalos de volta. Quando os 2 galopam em direção ao seu legítimo dono, eles derrubam o Tsar em um saco de farinha próximo. Isso enfurece muito o rei, mas ele mantém a compostura na frente do público reunido. Em seguida, Ivan propõe uma troca, pedindo 2 chapéus de prata em troca dos cavalos. Mas um dos cortesãos afirma que os cavalos provavelmente continuarão correndo de volta para seu mestre. Levando isso em conta, o Tsar oferece ao jovem fazendeiro o cargo de ajudante no palácio. Ivan, que é extremamente ingênuo, aceita a oferta sem pensar 2 vezes. A multidão reunida também começa a aplaudir o garoto comum, chamando-o de o sussurrador de animais. Semanas se passam e Ivan ganha cada vez mais popularidade entre o povo. Isso faz o Tsar sentir ciúmes e ele procura uma maneira de executar Ivan. Um dia, seu cortesão lhe dá uma ideia: enviar Ivan em uma missão para capturar o lendário pássaro de fogo.
É uma tarefa impossível que garantirá efetivamente o fracasso de Ivan e lhes dará uma razão para executá-lo. O Tsar adora a ideia e aprova imediatamente. Mais tarde, quando Ivan descobre sobre a missão, ele fica determinado a completá-la. O Potro o avisa que o pássaro de fogo nunca foi domado por ninguém, mas Ivan não desiste de sua decisão. Então, os dois eventualmente partem em sua jornada. Pelo caminho, eles se aventuram na floresta para coletar alguns sedativos chamados nozes dos sonhos, para atrair o pássaro de fogo. Eles caminham o dia todo e finalmente chegam a um oásis no deserto, que é o lar da besta. Lá, eles veem um aviso sobre a presença de areia líquida. Mas Ivan ignora e joga as nozes dos sonhos antes de se esconder nas proximidades. Depois de um tempo, o majestoso pássaro emerge do chão e começa a mastigar o petisco. As nozes sedativas começam a intoxicar o pássaro, mas antes de cair no sono, ele nota os dois caçadores e começa a atacá-los. Ivan e o Potro quase são mortos, mas de alguma forma conseguem se resgatar. Toda a paisagem também é destruída devido à perseguição subsequente. Mas no final, as nozes finalmente nocauteiam o pássaro de fogo, permitindo que Ivan o capture com correntes. No dia seguinte, o pássaro está muito fraco e derrama uma lágrima ardente. O Potro então explica que o pássaro só pode ser quente quando está livre. Se permanecer no chão por muito tempo, ele perde toda a sua energia. Ao ouvir isso, Ivan sente pena do pobre pássaro e decide soltá-lo. Assim que tira as correntes, a besta recupera seu fogo e voa para o céu, mas não antes de deixar uma pena de fogo para Ivan. Agora que a missão falhou, o Potro sugere que eles não voltem para o reino. Mas Ivan se recusa a fazer isso, pois tem certeza de que a pena provará que eles pegaram o pássaro de fogo. Ao retornarem, Ut se recusa a ouvir qualquer explicação e ordena a execução deles. Mas, nesse momento, o majestoso pássaro de fogo aparece, lançando uma luz brilhante sobre o reino. Acontece que a criatura ouviu os pedidos de ajuda de Ivan e agora chegou para retribuir o favor. As pessoas ficam perplexas quando percebem o pássaro de fogo seguindo as ordens de Ivan. Assim, o rei, a contragosto, permite que ele viva e também organiza um banquete em sua honra. Naquela noite, Ivan é celebrado como um herói no reino. À medida que a frustração do Tsar cresce, ele é instigado por seu cortesão a enviar Ivan em outra tarefa impossível: recuperar a princesa que reside em um reino de gelo no topo de uma alta rocha. No dia seguinte, um mensageiro anuncia a nova missão do rei a Ivan, que aceita o desafio sem hesitar. Assim começa a segunda missão, e após escalar uma série de montanhas traiçoeiras, Ivan e o Potro finalmente chegam à entrada do palácio onde a princesa reside. Mas eles descobrem que o palácio está bloqueado por uma enorme parede de gelo, tornando impossível a entrada. Neste momento crítico, o jovem fazendeiro tem uma ideia. Ele tira a pena de fogo que lhe permite derreter a barreira de gelo. Mas isso também faz com que uma grande quantidade de água jorre. Isso, infelizmente, congela o Potro em uma bola de gelo, fazendo com que ele caia pela encosta. A aterrissagem é ruim, mas a besta mágica consegue sobreviver sem ferimentos. Enquanto isso, Ivan entra no palácio, onde encontra a princesa. Ele se apresenta como um intermediário, enviado pelo Tsar. Mas a princesa lhe diz que não tem interesse em se casar, pois não há heróis restantes neste mundo. Ela então cria um teste e abruptamente pula do penhasco. Ivan fica chocado com a reviravolta dos acontecimentos, mas imediatamente a segue para resgatá-la. Impressionada com sua coragem, a princesa despliega seu vestido como um paraquedas e começa a descer lentamente. Mas o idiota do Ivan acidentalmente perfura o vestido, fazendo com que os dois caíssem a grande velocidade. Parece que eles vão morrer, mas o Potro aparece com um par de asas novas e resgata os dois. Mais tarde, naquela noite, os três acampam no meio da floresta antes de continuar a jornada de volta ao reino. O Potro, que sabe que o Tsar quer Ivan morto de qualquer maneira, tenta ajudar seu amigo. Ele aconselha Ivan a abandonar a princesa e fugir para se salvar, mas Ivan recusa. Na manhã seguinte, o trio chega ao reino, onde Ivan é recebido com uma recepção de herói. Todos ficam surpresos ao ver que ele retornou de sua missão vivo, e o Tsar é obrigado a recompensá-lo mais uma vez. Mais tarde, naquela noite, Ivan confia no Potro, que está começando a se apaixonar pela princesa e quer visitá-la. Ele então pega algumas flores e sobe até a janela dela. Mas o reencontro deles é interrompido quando alguns cortesãos entram com roupas para ela vestir. Depois de um tempo, a princesa finalmente encontra o Tsar e fica decepcionada ao saber que ele tem a idade de seu pai. O Tsar quer se casar com ela no dia seguinte, mas ela reluta.
A princesa então cria um plano para atrasar a cerimônia. Ela menciona que é uma tradição de sua família se casar com um anel especial. Mas, infelizmente, o anel especial dela foi perdido em algum lugar no oceano. Isso acaba sendo a desculpa perfeita para o Tsar enviar Ivan em mais uma tarefa impossível. Na mesma noite, o potro mágico vê o espírito de uma baleia voando pelo céu. O potro fala com o sol, a lua e o vento, e descobre que o anel da princesa está dentro da barriga da gigante baleia, que agora se transformou em uma ilha. Nas primeiras horas do dia, o potro coloca Ivan em suas costas e voa diretamente para o meio do oceano. Ivan cai acidentalmente na água, apenas para descobrir a gigante baleia que está amarrada por correntes. O potro então consegue se comunicar com a baleia e descobre que ela foi colocada nesse estado por alguns marinheiros como punição. Acontece que essa era a punição dela por devorar vários navios por diversão. Ela era jovem e ingênua na época, mas agora se arrepende de suas ações. A baleia então derrama uma lágrima, o que dá a Ivan uma ideia brilhante: fazê-la espirrar e quebrar as correntes. Então, a dupla entra nas narinas da baleia e a faz cócegas no interior com a ponta das penas do potro. O plano funciona e a enorme criatura começa a se coçar com dificuldade. No processo, ela quebra todas as suas correntes e também liberta os navios presos após décadas. A baleia então recompensa Ivan e o potro com o precioso anel como um gesto de gratidão. Na cena seguinte, os dois seguem até a janela da princesa para entregar o anel. Mas sua presença não passa despercebida, pois os guardas e um cortesão os avistam através de um telescópio e correm para capturá-los. A comoção acorda o Tsar, que pega sua arma e corre até a janela. Por outro lado, os guardas invadem o quarto da princesa e prendem Ivan, acusando-o falsamente de tentar sequestrar a princesa. Com todos os obstáculos removidos, o Tsar está pronto para se casar com a princesa. Mas ela exige que ele se rejuvenesça por meio de uma receita passada por sua avó. Ela exige que ele se banhe em 3 caldeirões. O primeiro com água fervente, o segundo com água gelada e o terceiro com leite fervente. Sentindo que isso pode ser uma armadilha, um cortesão aconselha o Tsar a testar primeiro os caldeirões em Ivan. Naquela noite, a princesa confia secretamente no potro que ela sabe como passar no teste de rejuvenescimento. Ela revela que jogar o anel de sua avó no primeiro caldeirão, uma pena do pássaro de fogo no segundo e a flor da vida e da morte, que cresce no fim do mundo, no terceiro caldeirão, cancelará os efeitos mortais de cada caldeirão. O potro, que foi ferido pelo tiro mais cedo, sabe que é uma missão traiçoeira que pode resultar em sua morte. Mas pelo bem de seu melhor amigo, ele parte em busca da flor mítica. Ele então usa sua velocidade relâmpago para viajar até o fim do mundo. O potro eventualmente encontra a flor, mas ela o avisa que quem a arrancar encontrará a morte. Apesar do aviso sombrio, o potro arranca a flor para salvar Ivan. No dia seguinte, o Tsar declara que está dando a Ivan uma chance de redenção e ordena que ele pule nos caldeirões. Ivan acredita que está prestes a morrer, então ele bravamente declara seu amor pela princesa. Ele então pula na água fervente, mas nesse momento a princesa joga seu anel no primeiro caldeirão, ajudando Ivan a sair ileso. No segundo caldeirão, o pássaro de fogo solta uma pena, mantendo-o seguro mais uma vez. Enquanto isso, o potro consegue entregar a flor bem a tempo de Ivan ser salvo no terceiro e último caldeirão. Após completar sucesso suas tarefas, Ivan aparece diante da princesa, que fica maravilhada com sua transformação. O Tsar também fica chocado, e acreditando que a receita realmente faz as pessoas ficarem mais jovens, ele pula no primeiro caldeirão. Mas assim que faz isso, uma enorme bolha emerge e o carrega para dentro dela. O povo do reino só ri de sua desgraça e começa a cantar o nome de Ivan. Enquanto isso, a princesa e Ivan notam que o potro está desaparecido, então começam a procurá-lo. Eles logo o encontram sentado pacientemente, esperando sua morte, pois ele havia arrancado a flor mítica. Felizmente, a princesa revela que o aviso da flor era simplesmente um teste para avaliar a coragem da pessoa que arrancou. Ela também esclarece que, se o potro não a tivesse arrancado, ele realmente teria morrido ali mesmo. Ao ouvir isso, o potro se levanta alegremente e abraça seu melhor amigo. O filme termina quando Ivan e a princesa finalmente se casam e assumem o reino como o recém-coroado rei e rainha. Inscreva-se e ative as notificações. Obrigado por assistir. Cuide-se.